Bom dia, Fala, bom Rafael. dia. Tudo Bom bem? dia. Vai um cafezinho aí? Cara, eu tava tomando um até agora, literalmente. Eu acabei de pôr na pia, porque eu sou um menino Opa, organizado. então tá bom. Eu tô ainda no caminho aqui. Te acordei aí? Não, já tô faz tempo acordado. Tá. Então, Rafa, só para introduzir o pessoal aqui, me dá um mini resumo em um minuto de quem é você e por onde você passou. Bom, eu sou Rafael Venâncio, sou psicólogo clínico, fui formado pela Unip, fiz especialização, qualificação avançada no Paradigma, no Centro Paradigma, em análise do comportamento clínica para adultos, e também participei do laboratório de terapia comportamental dialética lá do Paradigma. Uhum. Também faço parte do Comporte-se, escrevo alguns artigos lá, e a minha área que eu gosto de pesquisar e atuar bastante é com ansiedade, né, Tá. principalmente o transtorno de ansiedade generalizada. Tá, então já que você botou o gancho aí, explica primeiro duas coisas, porque vamos imaginar que tem gente que não entende o que ansiedade é por definição. Tá? Então, primeiro, me explica por alto o que ansiedade é, no Uhum, sentido de o que é essa construção social que as pessoas chamam de ansiedade. E aí você perfeito. explica em seguida o que é o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Legal. Então, acho que aí é uma oportunidade interessante, Bruce, até para a gente falar de algo anterior à ansiedade, né? Topa, Que é bora. o que são emoções, né? No fim das contas. Porque a ansiedade, ela faz parte disso que a gente chama de emoções, certo? Tá, E, justo. então, emoções são uma classe de respostas. O que é isso? Ou seja, é um conjunto de alterações tanto do ponto de vista fisiológico, né, daquilo que você sente no teu corpo, do conjunto de pensamentos e de foco atencional, e na sua tendência comportamental, ou seja, quando você está no estado emocional, você fica com uma tendência muito forte de fazer algo, né? Tá, E mas é uma tendência que tem uma origem fisiológica, uma. isso, uma tendência biológica bastante forte aí também, né? Então, quando o estado emocional é desencadeado, acontece uma série de alterações, né, na gente, e tudo isso tem um valor de sobrevivência muito forte. Tá, Então, as emoções, se a gente puder dizer de uma forma muito resumida, é uma forma muito rápida de solucionar problemas, né? sim, Tanto para a nossa espécie quanto para outras espécies também que têm emoções. Tudo bem? Né? tranquilo. Até aqui tô pegando. Mas eu acho que eu só incluiria aí pensar que, por exemplo, isso que a gente chama de emoção, muitas vezes é traduzido em outras áreas da saúde, que não na psicologia, como de fato cadeia fisiológica. Uhum, Ou na neurociência, principalmente, que é de onde eu estou vindo agora, a galera vai falar assim: ah, tem X regiões que são responsáveis pelo processamento de X estimulação sensorial. Então, perfeito. que tem muito dessa questão de você falar que. No ansioso tem, o TAG tem muito isso, né, da questão de você do sobressalto em frente a estímulos que para a maior parte das pessoas não é um estressor. Uhum, E aí, tipo, isso perpassa essa cadeia de processamento sensorial, de falar, olha, tudo aqui é um estressor em volta, mas tem isso a gente chama de leigamente de emoção, né, no caso. exato. E tem algumas pessoas também que vão falar que é sentimento, né? Algumas outras áreas também vão falar que é sentimento, afeto, tem outros nomes aí que tá tudo nessa área aí da emoção. Né? Então, só para a gente esclarecer um pouco toda essa coisa que eu fui falando, que é um pouquinho mais técnica, eu gosto sempre de contar uma história, né? Que aí ajuda a gente a Ótimo. entender é, como é que é esses pedacinhos da emoção e como eles vão se manifestando na gente. Né? Então, gente, vocês que estão Excelente. assistindo aí, ó, vamos pensar que né, não tem pandemia, né, não tem questões financeiras, não tem nada atrapalhando a gente, tudo bem? E aí vocês estão prestes a viajar ou fazer um passeio, daquele passeio dos sonhos, né? Então, algumas pessoas vão gostar de ir para a praia, outra no parque, fim de semana, outra vão viajar para algum lugar.
Aí todo mundo tá com o celularzinho na mão, né, Bruce? Geralmente hoje é difícil a gente estar em algum lugar sem o celularzinho na mão. Aí eis que vocês estão lá nesse lugar, né, que vocês escolheram aí, e o celular toca. E alguém muito importante para vocês é alguém muito importante, vocês atendem. Né? Por exemplo, vamos imaginar aqui que é o Bruce me ligando. Né? Aí eu tô lá viajando para algum lugar, é o Bruce me ligando. Ele, pô, Rafa, e aí, cara, como é que você tá? Falando num tom meio sério, assim. Eu, pô, Bruce, tô aqui passeando, cara, tá uma delícia hoje, o céu azul, maravilhoso. Né? E aí o Bruce fala mais ou menos a seguinte mensagem. Para mim e as pessoas que, né, vocês estão imaginando aí, fala mais ou menos a seguinte mensagem. Rafa, volta logo, que aconteceu algo muito importante com a tua mãe. Nessa hora, gente, o que você vai começar a sentir no teu corpo? Quem está assistindo aí, escreve aí pra gente. O que vocês sentiriam no teu corpo nessa hora? E você, Bruce, o que você sentiria se recebesse uma mensagem assim? Eu entendo que é bastante genérico, mas a primeira coisa que ia acontecer comigo, e eu acho que para boa parte das pessoas, é travar intestino. Para mim é imediato, assim, tipo, sob estresse é uma resposta imediata. Certo. Meio que como preparação mesmo. Tipo, eita, aconteceu alguma coisa errada, agora não é hora de ir no banheiro. Entendi. E isso é bem o que você falou, Bruce. Para cada pessoa vai ser de um jeito. Por exemplo, tenho clientes que sente um frio na barriga gigante. Olha lá, o Vitor falou que tem coração acelerado, sudorese. Então, assim, embora algumas pessoas vão sentir coisas parecidas, né, para cada um é muito peculiar. Né? Tem pessoas, por exemplo, que sentem uma dor de cabeça muito forte, um frio no corpo. Né? Então, cada pessoa vai ter uma resposta fisiológica aí bastante particular, às vezes. Né? Rafa, mas eu percebo que tem, assim, você na prática clínica deve ter uma descrição melhor do que eu vou dizer. Mas, assim, eu noto que tem dois grupos de pessoas. O grupo de pessoas que tem esses sintomas da ansiedade, que são mais relacionados a funcionamento, preparação mesmo para o problema, para o estresse que está por vir. Uhum. E tem esse grupo de pessoas que, em cima dessa preparação, inclui a história de vida, a crença e tal. Sim, né? Falaremos disso. Né? Então, gente, tem essa diferença sim, Bruce. Né? Então, gente, tem algumas pessoas, por exemplo, né, já pegando esse gancho do Bruce, que vão começar por aí, sentindo uma resposta física muito forte, né? Seja ela qual for. Junto com essa resposta física, acontece uma mudança no que a gente chama nas nossas respostas cognitivas. Ou seja, naquilo que a gente vai começar a pensar e a observar do contexto. Né? Então, vai mudar o nosso fluxo de pensamentos e o nosso foco de atenção também tende a mudar. Né? Ele vai estreitar o nosso foco de atenção. Nessa hora, então, Bruce, o que você começaria a passar pela tua cabeça de pensamento a partir de um recado desse? O clássico, né, eu acho que para quase todas as pessoas é imaginar o pior cenário possível, né? Uma forma de se preparar, inclusive, para o tamanho do problema. Né? É uma estimativa do problema. Exato. Então, muitas pessoas vão falar assim, nossa, minha mãe morreu, ela está internada no hospital, deve ter acontecido algum acidente. Caiu um avião da TAM na casa da minha mãe. Assim. Isso, coisas assim, né? E, além disso, o nosso foco de atenção, então, vai reduzir. Então, eu estava lá na viagem, prestando atenção no céu azul e tal, agora, né, vai reduzir. Ou seja, cara, como é que eu pego o táxi aqui para poder ir embora logo, pegar o avião, sei lá, né? Então, a gente vai começar a se mobilizar para isso. O que tem tudo a ver com o custo de processar tanta informação, né? Porque uma vez que você está sob estresse, você tem uma quantidade limitada de recurso nutricional para processar o que está acontecendo. Então, seu cérebro vai priorizar o quê? Ele vai priorizar o que tem a ver com o problema. Então, o céu azul não existe mais, de fato. Exato. Ele não está nem no seu campo da percepção. Né? A ideia é o que tem relação com o problema. Por isso que as pessoas falam, né, que quando elas estão estressadas, elas entram nesse hiperfoco, né? Aquela coisa de onde eu acho um táxi, como eu consigo sacar dinheiro, como que eu saio daqui? Exato. Então, resumindo, é isso mesmo, como que eu saio daqui. Né? E pegando esse gancho do Bruce, né, que a gente já está indo para o comportamento, então tem uma alteração também no nosso padrão comportamental.
Então, se nessa hora eu tô lá passeando, admirando o céu azul, tomando uma aguinha gelada, tal, eu fico com muita vontade de fazer outra coisa, né? Que talvez nesse caso seja correr para pegar um transporte, para voltar rapidão para casa para ver o que aconteceu com a minha mãe, né? Então, quando a gente fala de emoções, Bruce, é tudo isso, né? Desde o evento desencadeante, né, que é o que as pessoas chamam de gatilho, né? É que o termo mais moderno hoje é evento desencadeante. Né? Porque gatilho ganha outra conotação, né? Exato. Gatilho passa a falsa impressão de que uma vez disparada a emoção, não tem o que fazer, né? Porque a bala vai, e aí é o contexto que vai desviar isso, raramente, né? E a gente já sabe que não, a gente pode desenvolver algumas habilidades em que, né, pensando nessa ideia de cadeia de eventos, né, como se fosse uma corrente mesmo, os seus elos, a gente desenvolvendo algumas habilidades, a gente pode quebrar um elo e amarrar outro elo que vai desviar essa emoção para outro lugar, percebe? Então, desde o evento desencadeante, que nesse caso foi o recado de que aconteceu algo grave com a minha mãe, né, e toda essa alteração, né, do ponto de vista fisiológico, cognitivo e comportamental, né? Então, tudo, quando a gente fala de emoção, é tudo isso. Porque é importante a gente pensar, né? Mesmo que quando a gente fala de ansiedade, a gente vai ter desde a ansiedade muito leve, de algo que está por vir, de ruim mesmo, no caso, como a ansiedade intensa que, tipo, abruptamente quebra tudo que está acontecendo, a experiência inteira do que está acontecendo. Exato. Mas, independente desses dois cenários, do mais leve ao mais grave, eles seguem a mesma curva fisiológica. Então, eles tendem a cessar em algum momento. Sim. Essa é a premissa do negócio. Se não cessasse, nada disso no sentido de o que a psicologia faz, principalmente a análise de comportamento, faria sentido. Exato. Né? E a emoção, naturalmente, ela tem uma curva, né, como você falou. Ela tem um evento desencadeante, sobe, depois tende a processar e ir embora. Acabou. Né? Então as emoções, elas são uma resposta breve, parcialmente involuntária, né, com foco em resolução de problemas. Né, e muito, muito rápida também. Né? Então, de forma geral, isso que é emoção. E aí, voltando para a ansiedade, né, que é um nome de um tipo de emoção, né, a ansiedade, segundo o Barrow e alguns autores aí, é uma emoção que ativa na gente ela é orientada para o futuro e é uma emoção que ela tem alguns componentes importantes, né? Então ela tem essa parte fisiológica, como você falou, Bruce, que vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão sentir mais ansiedade no corpo, digamos assim, né? E é claro que isso também é modulado pela intensidade da situação, mais pelo contexto, né? E história de vida, como você falou. Só um comentário, Rafa. Eu acho que é importante mencionar, assim, para quem não entende muito de ciência, biologia, etc., assim, tudo que é comportamento humano, ele existe dentro de um espectro. Então, assim, nada é absoluto, no sentido de que a experiência individual, ela explica todos os casos. A gente tem até a tal da falácia da anedota, né? Então, tipo, o caso anedótico não serve de nada. Mas então, da mesma forma que eu tenho o cara que, tipo, em frente ao problema, ele está 100% preparado para fazer algo em relação a isso, você tem o cara de que ele só entra em parafuso e ele não tem condições nenhuma de resolver problema nenhum. Exato. E é importante a gente entender que os seres humanos estão dentro desse espectro. Então, por isso que transpor, às vezes, a experiência individual que a gente tem não serve de muito para descrever a experiência do outro 100%, ou a forma como ele lida com o problema. Né? Exato. Né? E isso daí também muda muito de acordo com o contexto, por exemplo. Né? Sim. Ó, eu tenho uma cliente, né, que ela, o nome que ela dá para quando eu falo dela é Alice, tá? Mas é um nome fake aí que ela que escolheu para quando eu uso o caso dela de exemplo, que ela me autoriza. Ah, legal, legal. Ela escolheu o pseudônimo, tá? Gostei. Isso, ela escolheu o pseudônimo, exatamente, Alice. Tá? Ela, olha que interessante, ela tem um quadro de pânico, né, junto com o TAG, agora, né, já está bem, zerou, acabou, né? Então, assim, tá bem mais leve do que quando chegou. Então, assim, no começo, ela tinha uma sensação de leveza nos pés que era muito assustadora para ela, que estava ligada muito à falta de oxigenação, porque a gente sabe que quando algumas pessoas...
Exato. Algumas pessoas, quando tem nível de ansiedade mais intenso, ela começa a respirar muito rapidamente e isso muda, né, o nível de gás carbônico na corrente sanguínea, causando constrição e algumas sensações físicas por conta disso, né? Constrição tanto no, né, nas veias do cérebro quanto do resto do corpo, né? Então causa algumas sensações. E uma das sensações que assustava ela assim demais é uma certa sensação de que estava flutuando, tá? Ok. Beleza? Né? Recentemente, ela conseguiu alcançar um objetivo importante de vida, que foi conseguir uma vaga de emprego. E no emprego, assim, legal, que ela, sabe? Né? Sabe aquela coisa que vem e cai como uma luva, né? De acordo com o nosso desejo? Coincidiu. Né? E ela comentou assim, ela falou, nossa, eu senti que eu estava flutuando. Nossa, tá. Ok. Né? Aí eu dei risada, né? E ela deu a risada, ela falou, Rafa, realmente é muito diferente essa sensação, né? A sensação que eu flutuo quando eu estava no pânico é uma, e essa é completamente diferente, né? Então veja como o contexto também interfere, né? Na forma como a gente olha para um evento que talvez seja muito parecido do ponto de vista fisiológico. Pensar, por exemplo, que é uma descrição para quem conhece, para quem já pensou um pouco sobre por que a vida existe e tal. Não existe um conceito de bom ou ruim estrito, né? Então, qualquer coisa pode ser boa ou ruim, e até por isso a discussão do que é gatilho não é, às vezes nem faz tanto sentido. Exato. Porque, teoricamente, qualquer coisa pode ser gatilho. Mas é engraçado, né? Porque, por exemplo, o sintoma ansioso dela de se sentir flutuando, ele tem respaldo físico da constrição. Só que a felicidade por ter conseguido o emprego, ela é imaginária, ela é metafórica. E ainda assim, como a descrição é parecida, ela cola entendeu? Então você vê como o ato de pensar pode confundir bastante as coisas. Exatamente, né? Então, a ansiedade é uma emoção que ela surge em contextos onde a gente está diante de um evento desencadeante com uma potencial ameaça, né? E a gente... É importante essa característica. Exato, muito importante, né? Não é numa situação positiva. Né? A gente fez até um vídeo falando do cartão do Nubank, né, Bruce, que está aí no IGTV do Bruce. Né? Então, assim, a ansiedade é uma emoção com uma valência, que a gente fala, um valor negativo. Ou seja, não é gostosinho de sentir. Né? E é uma emoção que ela tem uma tendência de ação, como eu falei para vocês, de a gente lutar ou fugir daquela ameaça. Né? Sim. E diferentemente um pouquinho do medo, né, os autores distinguem um pouco do medo, né, que a ansiedade seria uma emoção antecipatória. Então ela teria um componente cognitivo muito importante aí. Né, da pessoa estar construindo aqui na cabeça, antecipando o cenário, exato, antecipando que uma possível ameaça ou algo pode dar errado no futuro, ali relativamente próximo. Né, então é uma coisa assim, eu vou fazer uma prova no sábado e já começo aqui, ó, nossa, mas será que eu vou ir bem na prova? E se eu não for bem? Se eu não for bem, eu tô ferrado, vou ter que estudar tudo de novo, cara. Mais um ano estudando, aí que merda. E aí, nesse processo, né, a pessoa vai desencadeando toda a resposta de ansiedade que a gente já falou, né? De fisiológico, e aí as suas manifestações comportamentais também. Né? Porque é cíclico justamente porque quanto mais ela descreve para ela mesma, imagina, né, esse cenário todo, mais estresse tem, mais cortisol, e aí aumenta ainda mais a cadeia fisiológica, e aquele evento que era para terminar em 3 minutos está durando meia hora. Exato. E aí falando do transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, né, ele tem como característica principal essa impressão, ou melhor, esse processo de preocupação. Né? O que é a preocupação? É um encadeamento de pensamentos, né? Olha a cadeia aí de novo. Né? Um encadeamento de pensamentos predominantemente verbal, ou seja, é como se eu estivesse falando comigo mesmo aqui, né? Onde eu vou descrevendo e construindo na minha mente um cenário
em que algo muito ruim vai ter muita chance dele acontecer. Né? Então, a pessoa ela entra nesse processo de preocupação e ela tem muita dificuldade em interromper esse processo. Então, na hora que ela começa a entrar nisso, ela fica ali um tempão, né, nessa preocupação. Ruminando, né, que a pessoa fala. Exato. É que a ruminação ela é mais voltada para a depressão, mas são processos bem parecidos. Tá? E acontece também na topográfico. Isso, eles são bem parecidos, embora a nomenclatura seja diferente. Só que a ruminação, geralmente, ela é orientada para eventos do passado. Né? Então a pessoa fica falando, por que eu fiz aquilo, por que eu fui fazer aquilo, por que era assim, né? E a preocupação ela é orientada mais para o futuro. Nossa, será que vai dar certo? O que vai acontecer se eu fizer isso? E se não funcionar? É muito IC, né? E muito orientada para o futuro. Mas são processos muito parecidos, né? E de alguma maneira, hoje, eles estão sendo agrupados na sigla que alguns autores chamam de pensamento repetitivo negativo. Tá? Então, eles estão sendo agrupados nessa sigla agora. E a gente sabe que esse é um processo psicológico bem importante, né? E que está muito associado, como a gente falou, aos quadros de depressão e ansiedade. Que são comorbidade altíssima um com o outro. Altíssima, então... Exato. É muito difícil a gente, hoje, atender pessoas que têm ansiedade e não tenham uma depressão associada. Tá? É muito comum ter os dois. Né? Porque a gente falou, eles compartilham alguns processos. Né? Por exemplo, esse dos pensamentos negativos repetitivos. Mas, assim, dentro do que dos seus atendimentos, do que você conhece da literatura, qual que é o sintoma mais comum da ansiedade, dos transtornos ansiosos no geral? É o pensamento repetitivo mesmo? Tem bastante, né? Tem bastante a preocupação. E tem também dois tipos que os autores salientam bastante, que aparecem muito na clínica, que é dois processos, né, de pensamentos cognitivos aí, que é um que é a superestimação de probabilidade, ou seja, a pessoa superestima que aquela desgraça vai acontecer, né? Então, na cabeça dela, realmente vai acontecer. Eu vou pegar o avião e ele vai cair. Percebe? Sim. Ela não viola, inclusive, viola a realidade, né? Então, tipo, quantos aviões caem? Um em X milhões. Exato. Não, vai acontecer aquela desgraça. Eu vou morrer. Né? E, geralmente, o pensamento ele vai, né, nas últimas consequências. Assim, né? E junto com esse, vem um outro tipo de padrão de pensamento, que é o que alguns autores chamam de catastrofização. Ou seja, não só a desgraça tem muita chance de acontecer, quanto vai ser a pior desgraça possível. Né? Não só ela tem alta chance de acontecer, como vai ser a pior possível. Então, geralmente chega na morte. Assim. Os pensamentos são muito ruins. Vou morar na rua, vou perder tudo. Né? O ponto extremo de... Exato. O ponto extremo disso é o próprio transtorno de estresse pós-traumático, né? Inclusive o pânico em algum grau, que agora já não é mais classificado como transtorno ansioso, mas a topografia, a forma dele de existir é muito parecida. Então, essa ideia de... O fim do extremo da coisa eu vou morrer. E isso é tão claro que eu consigo até falar que eu tô tendo um ataque cardíaco, quando na realidade eu tô só tendo uma palpitação constante por um tempo prolongado, sabe? Exato. Né? Então, assim, por exemplo, no pânico, talvez tenha confundido um pouquinho, né? O que saiu da ansiedade foi o transtorno de estresse pós-traumático, que agora ele está numa categoria à parte. O pânico ainda está na ansiedade, né? Mas no pânico, por exemplo, a pessoa tem um processo psicológico aí muito importante envolvido, que alguns autores chamam de sensibilidade à ansiedade. Né? O que é esse processo? A pessoa ela tem ela fica hipervigilante a qualquer sensação física no corpo, né? Coisas que a gente nem percebe, tá? Em geral as pessoas sentem, mas nem percebem. Mas a pessoa que tem essa sensibilidade, desenvolveu essa sensibilidade à ansiedade, ela percebe, porque ela fica escaneando o corpo o tempo inteiro. E aí na hora que aparece uma coisa física, por exemplo, uma sensação no meu dedão, indicador. Ai, meu Deus, o que será que é isso? Ai, será que é alguma doença? Será que... Aí vem a catastrofização. Por cima. Isso, a catastrofização. Então, é isso que vai aumentando o ciclo da ansiedade ao ponto da pessoa ter o ataque de pânico, por exemplo.
Sim. E é engraçado como tem respaldo disso na neurobio, né? Porque se por exemplo, a maior parte das pessoas, eu e você, a gente não tem esse grau de sensibilidade tátil, vamos chamar assim, por exemplo, do próprio corpo, de percepção do próprio corpo. Só que o próprio ato de ficar continuamente pensando nisso e reparando nesse tipo de microsensação estimula toda uma cadeia de neurônios, neurônio que dispara junto, se liga junto, né? Então, aquele ditado dentro da neuro. Então, o cara que antes ele estava mais predisposto a perceber o sintoma, pelo simples fato dele estar fazendo um esforço para perceber, agora existe toda uma cadeia fisiológica que suporta com que ele faça isso ainda mais tempo. E cada vez mais automaticamente, né, Bruce? Sim, e cada vez mais sensível, fica cada vez mais sensível. Então, o corpo se movimenta na direção de justamente ficar mais especialista nisso. Exatamente, ele vai ficando ninja em detectar qualquer sensação física do corpo. Só que nessa daí, qualquer sensação vira desencadeante para o ataque de pânico, percebe? E é por isso que armadilha, né? Exato, e por isso que entra no ciclo. Né? Por exemplo, a Alice, que eu comentei aqui com vocês, ela tem bastante isso. E agora a gente está fazendo diversas estratégias para tirar esse hiperfoco do corpo. Né? Tá. E olha que interessante. Ela tem uma questão alimentar que, às vezes, quando ela come determinados alimentos, ela sente um desconforto gástrico. Né? Tá. E aí, às vezes, é quantidade, tipo de alimento e tal. E agora ela começou a experimentar, a testar a quantidade de alimentos. Então ela come e vai monitorando, e vai vendo. Né? Para quê? E aí o que ela notou? Tem alguns alimentos que realmente me dão o desconforto gástrico quando eu passo de X quantidade. Tá. Né? E tem situações que eu sinto esse desconforto gástrico. Mas ele é diferente. Não é igual. Aí olha a descrição que ela me trouxe. Né? Então, tem essa aqui, esse desconforto, que se eu vou no banheiro e evacuo, ele alivia. Acabou. Tá. Agora tem esse outro desconforto aqui, que eu vou no banheiro e não alivia. Percebe? Então, esse aqui é mais típico de ansiedade. Né? Sim. E esse aqui é mais alimentação. Né? E essas coisas estavam bem misturadas. E aí o que acontecia? Ela ia comer, já começava a antecipar que poderia ter uma crise de ansiedade, sendo que era o desconforto da comida, e aí tinha mesmo a crise de ansiedade, ou ataque de pânico, em alguns casos. Percebe? Eu vou fazer uma pergunta capciosa e você me diz o que você pensa sobre. Que é assim, dentro da sua percepção clínica, você sente que muito do que é o sintoma ansioso, dentro do espectro todo, né, no caso, é confusão, no sentido de a pessoa não saber descrever o que ela está sentindo, ou ela está confundindo isso com uma outra sensação que não necessariamente seria ansiogênica? Olha, isso tem muito, Bruce. Né? E por isso que algo que a gente falou no começo aqui da nossa live já é uma habilidade muito importante. Porque, em geral, a experiência emocional, seja ela qual for, ela é uma experiência que as pessoas tendem a descrever assim, Bruce, na clínica. É algo que vem de repente, do nada, né? O famoso do nada. A gente sabe que nada vem do nada, né? Então, nada vem do vácuo, mas a experiência que a pessoa tem, né? A percepção que ela tem que vem do nada. E aí eu fico mauzão, né? O mauzão, não sei descrever muito bem, e acabo fazendo coisas que trazem prejuízo para mim, na minha vida. Né? E eu não sei como lidar com isso. Então, e a própria experiência se torna aversiva, entende? Se torna assustadora. Porque parece que vem do nada, eu não sei o que fazer com isso e, né, acabo fazendo coisas que pioram, às vezes no médio prazo. Às vezes não é imediato, mas às vezes no médio prazo vai trazendo muito prejuízo para a pessoa. Né? Sim, porque ela vai concluir que ela não tem controle sobre nenhuma etapa do processo, né? Desde perceber o gatilho de forma antecipada até o que eu estou sentindo é normal ou não. Exato, nossa, será que a cadeia inteira, desde o evento desencadeador até o de fato desembocado, o que está acontecendo, para a pessoa que não fez o processo terapêutico, ele parece muito mesmo, né, que é um processo, tá fora do controle dela. Exato.
E daí a gente recebe muita, a impressão das pessoas que chegam eu estou enlouquecendo, né? Estou ficando louco, estou pirando, não sei o que está acontecendo comigo, né? E tudo isso vai sinalizando para a gente que a pessoa precisa dessas habilidades, né? Sim, de notar, identificar esses componentes da emoção, né? E aprender a descrever esses componentes. E a gente já tem dado mostrando, Bruce, que quando a gente faz isso, né, muito bem legal, o paciente, né, super trabalha com a gente, em colaboração, e consegue fazer isso e desenvolver essa habilidade de identificando o componente, né, pegando aquela experiência emocional que parece uma bola, né, é que tem um livro aqui tudo que eu não confuso, consegui mostrar, que dá para ver, tudo confuso, tá, e começa a separar, não, ó, esse é o evento desencadeante, eu começo a pensar isso, a sentir isso, fico com muita vontade de fazer isso e às vezes acabo fazendo, e tem algumas consequências quando eu faço isso, né? Quando a pessoa vai fazendo isso, a gente já tem dado de literatura mostrando que já ajuda a pessoa a regular. Sim. Né? Sim. As emoções. Ou seja, a emoção já não ativa tão alto. Ou, né, derruba tão para baixo. Já ajuda a regular. Né? Vira uma experiência mais compreensível e não adiciona aqueles pensamentos de eu estou enlouquecendo, né? Esse tipo de coisa. Percebe? Então vai tornando a experiência mais, digamos assim, manejável, né? Sim, porque é aquela coisa, né? Tipo, no início eu recomendei recentemente o livro do Sapolsky, né? Porque as zebras não têm úlceras. Ele fala muito sobre estresse, acaba batendo muito na ansiedade de alguma forma. Mas tem um livro dele mais novo que chama Behave, que eu acho traduzido como comportamento mesmo. E aí, no início, ele faz uma, breve introdução à neuroanatomia e neurofisiologia para leigos, assim. E aí tem um pedaço que ele fala de por que a amígdala é considerada o centro do medo, ou o centro das emoções intensas, tal. E esse detalhe nem é tão importante, mas uma parte interessante do que ele fala é que essas regiões relacionadas à resposta de medo intenso, ansiedade intensa, né, qualquer emoção intensa, ela é extremamente mediada pelo córtex frontal. Que é a região que a gente vai falar, de decisão moral, capacidade de escolha, você avaliar de fato qual que é o valor das coisas e tal. Então, o simples fato de eu refletir sobre o assunto, de eu falar assim, olha, vamos lá, as coisas são exatamente do jeito que eu sou, então checagem de fato. Aí o problema é tão grande quanto parece que eu penso que é. Qual evidência eu tenho disso ou não? Então, esse exercício de você olhar o problema modula a resposta da amígdala. Então, e o que cai no fim do tratamento ali, que é o sujeito tem redução do sintoma, então ele se sente menos ansioso, ele tem menos gatilhos, e por quê? Justamente, se ele tem melhor condição de avaliar o ambiente, ele fala, calma, isso aqui não é aquilo, isso aqui não é, eu não estou me sentindo leve e flutuando porque eu tô ansioso, eu tô me sentindo leve e flutuando porque isso é algo bom, e eu sei discriminar essas duas coisas. Exatamente. A Gabi tá falando aqui, fazer exame de evidência, né? Exato. Então, muito do que é o processo ansioso, eu não consigo fazer exame de evidência na hora, pelo menos para o sujeito que não faz o processo terapêutico, justamente porque ele tá sob um estresse tão intenso que a resposta de eu preciso resolver o problema do jeito que for, seja lutando ou não, ou fugindo, é tão intenso que o processo de avaliação não existe. Então, o treino da terapia é justamente falar pro cara, não, vai acontecer essa sensação. E eu preciso que você fique atento a isso quando estiver acontecendo. Fui eu. Opa, voltou, Bruce. Quão real isso é enquanto está acontecendo. Eu preciso avaliar o que está acontecendo de fato. Exato. E por isso que é um exercício, né? Tem que fazer repetidas vezes até começar a fazer sentido. Exato. É um exercício, é uma habilidade que a gente tem que ir treinando assim continuamente. E essa habilidade vale para a gente também, né, Bruce? Não é só para os nossos pacientes. É uma habilidade que a gente usa no nosso dia a dia também quando a gente está passando por situações assim. Né? Que é uma habilidade que ajuda a gente a lidar de forma efetiva com isso. E daí também tem um outro pedaço, Bruce, importante, que são os comportamentos, né? Para tentar lidar com essa ansiedade aí quando ela vem muito forte. Sim. Que é o que excelente conversa.
Que é o que você falou, né? Pô, a pessoa acaba fazendo qualquer coisa para fugir ou evitar aquela situação, né? Alguns autores chamam esses tipos de comportamento de comportamentos de segurança, né? Por quê? A ansiedade é uma emoção. A ansiedade é uma emoção que quer proteger a gente de uma situação perigosa, logo a gente começa a fazer coisas para se sentir seguro, né? Sim. E aí tem uma série de coisas, né? E cada pessoa vai reagir de um jeito. Então, tem pessoas que vão começar a procrastinar, né? Quem nunca, né? Sabe aquela tarefinha que a gente não quer fazer? Eu também tô nessa, Bruce. Né? Sabe aquela tarefa que a gente não quer fazer, que é chata, custa tempo e tal, e aí a gente começa a fazer uma série de coisas para lidar com isso. Por exemplo, assistir Netflix, né? Aí é gostoso, eu fico lá assistindo Netflix e tal. Só que conforme vai chegando o deadline, né, vai chegando o prazo para entregar a tarefa, o que vai acontecendo? Eu vou ficando cada vez mais ansioso, né? Então, embora esse comportamento seja efetivo no curto prazo, porque ele produz alívio, né, e aí a gente tem outros ganhos, né, assistir um filme, uma série legal no Netflix, maratonar e tal, depois, no longo prazo, a gente vai colhendo os problemas, né, porque a gente continua cada vez mais ansioso, né, e não entrega aquilo que precisa ser entregue, né? Ou, né, produz aquilo que precisa ser produzido. Então, é engraçado, né? Desculpa. Não, você ia falar de armadilha, eu acho que é o caso mesmo. Vou dar um exemplo pessoal que eu acho que ajuda a ilustrar. E ajuda a ilustrar, inclusive, esse problema de descrição, né? Então, para o sujeito médio que procrastina e chega na hora e ele fica sob estresse intenso, ele faz... Ele confunde a sensação de alívio causada pelo... Porque assim, se você está sob estresse intenso, cortisol, que nem louco, que é o hormônio do estresse, e aí o ato de solucionar o problema, ele retira o cortisol da equação. Então o sujeito se sente mais relaxado pelo simples fato do problema já não estar mais lá. E aí ele confunde a sensação de ter entregue ou resolvido o problema com a sensação fisiológica do cortisol não estar mais na corrente, né? Então, assim, se ele não consegue diferenciar essas duas coisas, ele pode, inclusive, falar assim, nossa, eu sou tão eficiente que agora eu tô me sentindo bem. Exato. Então, procrastinar dá certo. Procrastinar dá certo. E, eventualmente, como o Bruce falou, pode dar. E aí é um outro problema. Que aí, Exato. Que aí você tá criando a armadilha, que depois vai te ferrar lá na frente, né? Então, uma vez você procrastina e produz na hora lá e consegue. Na outra vez você consegue. Só que chega uma hora que o custo é muito alto. Né? E outra coisa, Bruce, que vai acontecendo aí. Vai acontecendo uma série de condicionamentos, né, que é alguns processos de aprendizagem, que quando a pessoa ela vai entrar na tarefa, ela já entra cada vez mais com o nível de cortisol lá para cima. Ela entra cada vez mais estressada, porque o corpo vai se preparando para enfrentar esse estresse. Antecipar o problema, né? Exato. E aí chega uma hora que ela vai sentir fadiga antes de começar. E aí não consegue mais produzir. Então essa é a grande armadilha. E é engraçado, né? Porque a tendência disso aí é o cara cair na comorbidade deprimida, né? Porque, tipo, vou evitando. Não faço. Em algum momento você simplesmente não tá fazendo mais nada. Exato. Vai fazendo mais nada e assim, algumas pessoas elas vão também ter uma avaliação de que, poxa, eu poderia ter feito melhor, se eu não tivesse, né, demorado para fazer, poderia ter saído um trabalho de melhor qualidade, poxa, de novo eu deixei para a última hora, né? Pô, eu sou burro pra caramba, fico sempre deixando na última hora, percebe? Então a pessoa também vai fazendo esse tipo de autoavaliação crítica, que também é mais um processo que vai entrando aí para aumentar essa sensação de ansiedade, né? A emoção ansiedade, contribuindo para produzir estados ansiosos, né? A Fernanda falando de ruminação de novo, Acaba caindo na ruminação. Acaba caindo na ruminação, exato. E na autoinvalidação. Eu acho muito interessante, porque os sintomas ansiosos, eles têm essa característica de projeção futuro e tal, mas assim, como boa parte do processo terapêutico é você parar e falar assim, ó, quanta evidência você tem disso? E eu acho que para a maior parte dos transtornos isso é tipo tópico 1, assim, de como você avaliar o problema, mas
No ansioso isso é predominante porque a descrição não é a melhor, mas assim, ele é um transtorno predominantemente cognitivo. Então ele está no pensamento do cara, na forma como o cara pensa, na forma como o cara interpreta o problema. Uhum. E diferente, por exemplo, de você pegar um cara que a não ser que a gente pode estar falando da cadeia fisiológica, mas quando a gente fala de outros transtornos que a gente fala, não, isso aqui tem uma base endógena, por exemplo, o esquizofrênico, tá, a conexão dele funciona de um jeito diferente, e isso produz os sintomas positivos, tal, que é esses sintomas que aparecem, a alucinação, tal. No ansioso, não. No ansioso, ele pode partir do zero do que a gente chamaria de normal, né, em algum grau, e o simples fato de ele estar sendo exposto a cenários onde ele vai pensar de forma ansiosa, faz com que ele fique cada vez mais ansioso. Exato. Tem um pedaço aí cognitivo que é muito importante. A gente precisa olhar e, para algumas pessoas, inclusive, né, o evento desencadeante são esses processos de pensamento. Ela começa a antecipar uma atividade que vai ter que fazer, algo que vai acontecer, e aí começa a ter toda a resposta de ansiedade. Né? De começar a evitar procrastinar, começar a checar várias vezes, né? Um outro processo também, uma outra forma de comportamento que aparece é o excesso de pensamento, né? Então a pessoa fica avaliando, pensando naquilo e não consegue resolver o problema. Uma outra forma que aparece também o comportamento é de busca por reasseguramento. Então eu fico, ô Bruce, aquilo que eu estou fazendo, você acha que vai dar certo? O que você acha? Mas assim, não é uma vez só, né? E não é para uma pessoa só. Eu sem parar, Exato, eu começo a buscar várias formas de me reassegurar de que aquilo que eu estou fazendo, ou que eu acho que eu vou fazer, vai dar certo. Então se manifesta aí de várias formas. Né? Excesso de planejamento, por exemplo, né? Então o Bruce vai escrever aquela dissertação de mestrado dele, aí ele já lê os 10 artigos que precisa. Não, mas não tá bom ainda, deixa eu ler mais 20. Né? Aí deixa eu ler mais 30 aqui. E nunca produz a dissertação não sai nunca, né? A pessoa fica lá só se preparando e não sai. É engraçado, porque esse negócio da preparação, ele dá a entender de que você está fazendo um movimento proativo, exato, quando na realidade você não está resolvendo o problema, você só está cavando mais o buraco. Exato. Cara, mas assim, na clínica, qual que é o sintoma mais comum que você percebe? O cara aparece lá e você, em algum momento você se dá conta de que é um problema de ansiedade, aí você fala, olha, a descrição mais comum que aparece é essa. Uhum. Olha, Bruce, eu não consigo precisar assim para você. Por exemplo, na parte fisiológica, varia bastante. Tá. Né? Sim, varia não, bastante. Tem pessoas, por exemplo, igual a Alice, que tem a questão do estômago, que é bastante proeminente nela e tal. E agora tem outras pessoas que não tem quase nada fisiológico. Eu não sinto nada. É só descrição, né? É só descrição verbal. Então você vê que, aí nesse caso, é a preocupação, por exemplo, e essa coisa de super preparação, de tentar, né, controlar a consequência, né? Aí prepara e não sai disso. Então, vai depender muito mesmo. Né? Cada pessoa vai manifestar de uma forma muito particular. O que é importante saber, né? Porque se você fica preso no manual, eu acho que isso é uma coisa que eu estava discutindo com a minha psicóloga, inclusive, esses dias, que era a ideia de que quando a gente pensa na descrição do manual de diagnóstico, assim, a ansiedade tem essa característica. Na maior parte das pessoas. Na maior parte das pessoas, exato. Não quer dizer que você não possa encontrar um cara que configuraria um transtorno ansioso e que ele só não tá com esses tópicos em específico, com essa descrição em específico. Exato. Olha o que o André falou pra gente. Ele falou, o meu fisiológico é o bruxismo. Né? Olha só, quebrou a mandíbula. Nossa, que grave, André. Né? Tadinho. Então, e escalona, né? Esse é o problema. Então, se fosse só, tipo, ansiedade de antecipação, né, que é o que a gente conversou aquele outro dia, de antecipação, é importante você querer que as coisas aconteçam, ou você se prepara. A ansiedade, ela é adaptativa no sentido de que você precisa estar atento aos possíveis estressores do ambiente. Ok. Mas, a partir do momento que você mais se antecipa do que resolve o problema, de fato, já não é mais adaptativo, e não só no sentido psicológico, mas no sentido evolutivo mesmo da coisa.
de se eu sou o leão na savana, né? Ou melhor, se eu sou a zebra na savana, vamos usar o exemplo do Sapolsky. Se eu sou a zebra na savana que está o tempo inteiro ansiosa, o tempo inteiro em estresse, eu sou até incapaz de, inclusive, perceber o leão que está do meu lado e que vai me matar eventualmente. Exato. E aí, olhando para o nosso contexto, né, a gente está muito mais sujeito aos estresses sociais, né? Uhum. Que são estresses, às vezes, que são sutis, são, né, de diversos graus, vêm de vários lugares e muitas vezes abstratos. Ou seja, a gente que está antecipando aqui. Realmente, se você olhar para aquilo que você está pensando muitas vezes, não acontece. Né? E isso, assim, aparece na literatura e aparece na clínica também, Bruce. Quando a gente vai monitorando junto com os pacientes, não, ó, beleza, você antecipou isso aí, né? Você está imaginando que isso vai acontecer. Legal, vamos registrar isso. Quando chegar lá, a gente vê. Né? A maioria das vezes não acontece. Né? Tipo, a literatura fala de cerca de 80% das vezes. Sabe? Não acontece. Caramba, aquilo que a pessoa está antecipando. Bastante. É muita coisa. Né? Então, se você está antecipando algo que é muito abstrato, muito longe, muito improvável, e aí que você vê, Bruce, que é difícil. Como é que eu vou arrumar uma solução para um problema que é muito abstrato? Não é? Percebe? Né? Então, exato. A Fernanda falou ali, ó, problemas hipotéticos. Né? O Michel Dugas, que é um autor canadense, ele chama esse tipo de preocupação com problemas hipotéticos. Né? Que são essas preocupações que a gente antecipa uma desgraça que é muito abstrata, muito improvável, sabe? Só que a gente fica preso nisso, tentando buscar uma solução para isso. Só que a solução não vai vir, porque não tem solução para algo que é abstrato, percebe? Não só no sentido... tem o problema de não ter solução, mas tem o problema do probabilístico aí, né? Porque a gente aquilo que você falou, raramente acontece, mas, por exemplo, se a gente está falando de 80% das vezes não acontece, tem os 20% que sim. Sim. E o problema desses 20% que sim é que ele é o tal do viés da confirmação, né? Então, eu não reparo nos 80% que não aconteceram, eu só reparo nos 20% que sim. Exato, naqueles raros que aconteceram no meio desses outros. É um baita problema, porque o cérebro é programado para perceber esses que sim. Exato. Até porque é adaptativo você perceber. Né? Exato. Então, o jogo está contra o ansioso, mas por isso que o processo terapêutico é tão importante. É a ideia de, olha, vamos entender como o teu cérebro funciona, como ele processa informação. E aí você... Por isso que terapia baseada em evidência é importante, por isso que a análise comportamental é importante, por isso que os protocolos validados são importantes. Porque a ideia de, olha, se eu entendo como a cadeia fisiológica acontece, se eu entendo a anatomia, se eu entendo a neurofisiologia, se eu entendo a caracterização do sintoma, e eu entendo como esse ambiente se comporta, eu tenho uma forma melhor de predizer qual é o jeito certo de lidar com isso. E aí, tipo... mais efetivo, né? Porque um jeito não só efetivo, mas que não tá descolado da realidade. Sim. Porque é muito fácil pra falar pro cara assim, tipo, é só você não pensar nisso. É muito simples falar isso. Sim. Olha, Bruce, você deu um gancho agora que é muito importante. A gente precisa falar sobre isso, né? A gente ouve por aí, né, essa dica maravilhosa, né? Poxa, né? Olha, Bruce, você tá muito preocupado, você tá, né, catastrofizando muito, pensando muito em problema. Meu, por que você não para de pensar nisso? Gente, super simples. Super simples. Né? Só que geralmente uma solução simples né, não funciona para as coisas que são complexas, né, Bruce? Os fenômenos complexos. Então, nada é simples. Nada é simples. Primeiro que você está invalidando a pessoa, tudo bem? Né, já começa por aí. Né, e a gente sabe que a invalidação não ajuda a pessoa a melhorar. Pelo contrário, ela gera mais respostas emocionais. Exato, ela gera mais respostas emocionais e a pessoa se sente culpada por estar sentindo tudo aquilo. Então, esse tipo Como eu não controlei isso. Não, porque o outro parece que controla. Então, o problema é comigo? Não. Né? Então, já começa por aí. Né? Então, esse tipo de fala já não ajuda nesse sentido. Dá uma solução mágica para um problema complexo. Além disso, o que acontece? Se a gente for olhar do ponto de vista relativamente lógico, vamos pensar.
né? Pô, o Rafael acabou de falar, então, que um dos processos que ajuda aí no problema da ansiedade é esses pensamentos repetitivos negativos, né? Que aí começa a ter um monte e tal, e aí isso vai contribuindo para o quadro. Legal. Então, o que eu devo fazer, Bruce? Qual que é a lógica? Se pensamento negativo é que causa o problema, eu preciso ter pensamento positivo, não é verdade? Vide coaches, né? Legal. Vide coach, só que não, gente. Só que não, tá? Por quê? O que acontece? A literatura já mostra, os cientistas já testaram isso. Tá? Já está consolidado na literatura. A ansiedade não apareceu há 10 minutos atrás, né? Exato. Né? Tem um livro que só fala disso. Tá? Desses estudos aí. Eu dei uma folhada nele esses dias. Muito legal, inclusive. Qual que é o nome? Ai, Bruce, agora eu não vou conseguir lembrar, mas eu te passo assim que a gente terminar. Eu adiciono também nas referências embaixo. Legal. Então a literatura já mostra, gente, que na hora que você se esforça para não pensar, o efeito é paradoxal. O que quer dizer isso? Aumenta a frequência. Tá? Então, na hora que você se esforça... Neurônio que dispara junto, se liga mais. Se liga então, junto. Exatamente. Se aquela cadeia de pensamento acontece mais vezes, inclusive de não pense no elefante rosa, a sinapse do elefante rosa está disparando no mesmo jeito. É a experiência do elefante branco. Tá? Tem um experimento que se chama o experimento do elefante branco. Do urso branco, desculpa. Do urso branco. Né? Então, o que acontece? O efeito é paradoxal. Né? Se a pessoa, não vou pensar naquele problema, não vou pensar naquele pensamento, não vou pensar. O efeito é contrário, aumenta. Assim, só que não aumenta na hora. Então, muitas vezes a pessoa com esse tipo de coisa consegue um breve alívio, uma breve interrupção desse pensamento que ela não quer ver na cabeça. Né? Só que depois o efeito tem um efeito de intensificação ou um efeito de rebote, que alguns autores chamam. Sim. Ou seja, aumenta depois. Aumenta pra caramba, assim. Então, essa coisa de, você está tendo um pensamento positivo, ou melhor, negativo, é só você pensar positivo. Não é só funciona. Gritar yes na frente do espelho. Não funciona. Pelo contrário, isso aumenta o problema. Uma outra coisa também, então se eu tiver pensamento negativo, eu vou anular ele, vou neutralizar ele, vou pensar em coisas neutras. Também tem o mesmo efeito. Tá? Então, a ideia de tentar substituir ou suprimir pensamentos e emoções não funciona, por conta desse efeito paradoxal. Tá, mas pensando nisso que não funciona, porque, tipo, de novo, é a ciência mostrando que o que a gente pensa não necessariamente é o que acontece. Então, às vezes a realidade é contra-lógica. Exato. E pra gente dar uma finalizada aqui, porque vai dar o tempo de uma hora da live e vai cair. Mas eu queria que você dissesse o que funciona. Tá. O que funciona? Uma estratégia é essa que o Bruce falou, da gente olhar para as evidências, né? Aquele pensamento que eu estou tendo tem base na realidade? Né? Ele tem base factual? Por exemplo, eu acho que o avião que eu vou pegar vai cair. Né? Eu conheço alguém que passou por essa experiência. Quantas vezes um avião já caiu na história? Percebe? Então, esse é um caminho. Tá? Funciona, tem dado de literatura que funciona, tal, e tem uma série de outras estratégias. Tá? Não é tão simples assim de se fazer. Sim. A recomendação 1 é busque um psicólogo capacitado. Exato. Treinado em ansiedade para te ajudar a desenvolver essa habilidade. E uma outra série de habilidades, né, que podem ser utilizadas nesse caso são as habilidades de mindfulness. Né? Ou seja, né, resumindo muito, tá, gente? É uma ideia muito, né, muito, resumindo muito, isso também precisa de acompanhamento específico, mas, como o Bruce já falou, né, que é você parar de lutar com os pensamentos. Então, ao invés de você ficar analisando eles ou lutando com eles para ver se eles é bom ou ruim e tal, você interrompe esse processo de reatividade aos pensamentos e traz a tua atenção de volta para o momento presente. Então, na hora que a gente vai treinando um pouco isso com uma série, né, de questões aí que a gente precisa olhar, claro, não é simples assim, né, é complexo. Não, nada é tão simples. Exato. Né, soluções simples, né, geralmente estão erradas, tá certo? Então, né, fazendo isso também é um outro caminho que também funciona para algumas pessoas, não é para todo mundo. É a mesma coisa essa aqui. Ainda não temos soluções mágicas, certo?
Então, Mas temos mais ou menos tratamentos isso. muito bons, validados, que Exato. alta eficácia, e por isso que é importante você procurar um psicólogo capacitado que saiba o que está fazendo, porque se ele conhece essas técnicas, você tem uma prospecção, um prognóstico melhor de saída já. Exato. Né? Então, e lembrando, né, as técnicas elas só são importantes quando a gente faz uma boa formulação do caso. Né? A técnica sozinha não serve para nada, pelo contrário, ela pode piorar o problema. Né? Sim, porque a Então, técnica ela contempla a média do problema, né? Se você não compreende que tem variações dele, e isso só vem com a prática, com a experiência e estudo, você vai fazer caquinha. exato, Isso é faz fato. caquinha. O mindfulness é um, que as pessoas adoram. Né? Aí Bruce, a gente tem tempo ainda só para fazer essa pontuação? Quanto que a gente está aqui? Não, tá fechando já, em 1 minuto já cai. Mas assim, Tá. só para fechar aqui, a gente volta e você comenta isso. Mas assim, eu acho que tudo isso que você falou é importante, é a ideia de que procurar ajuda capacitada. Gente que de fato entende o problema. Porque senão, inclusive um estressor que você está adicionando em cima de tudo isso, né? Exato. Então é isso, gente. Cara, brigadão, Rafa, por tudo. Pessoal, entra no perfil do Rafa, que é rafaelvenancio.psi, mas eu vou marcar também na descrição e tal. Ó, a Fernanda falou que que não cai mais, parece. Não? Não? Que eu saiba. É? Ih, cara, Bom, gerou a dúvida, e agora? Olha o estressor vindo aí, E agora a olha ansiedade, ó. Pô, deixa a gente ansioso agora. a instabilidade ambiental aí acontecendo agora. É. Não, mas então, bom, pontua o que você for pontuar, Legal. o que você falar, e se cair a gente descobre agora. Beleza, então aceitamos a realidade do jeito que ela é. Isso, né? É o que eu falo com o meu paciente. Vamos testar essa hipótese, né? Então, ao invés de recuar e o comportamento ansioso, vamos testar. Vamos ver se acontece na realidade. No pior dos cenários, você tenta achar uma estratégia para lidar com o problema, que é clicar de novo no botão e reabrir a live. Pronto. Exato. É isso. Bora. Então, uma pontuação que eu ia fazer com relação ao mindfulness. Né? A gente ouve por aí, nossa, mindfulness, meditação, né? É ótimo para ansiedade. Legal. Então, bora fazer mindfulness, né? Coisa é boa. Vou comprar 3 livros na Saraiva, resolve o problema. E realmente tem evidência, tá, gente? Só que alguns exercícios de mindfulness, por exemplo, eles pedem pra gente focar na respiração, certo? Né? Trazer a nossa atenção pra respiração, tal, legal. Faça isso com um paciente com pânico. Né? Aí você vai ter... Que é um cara que já fica atento à respiração e o batimento, tipo, basicamente o tempo todo, né? Exato, aí você cria uma crise na tua frente. É só isso. Né? Então percebe quando que a gente precisa, como o Bruce falou, né? Fazer uma avaliação bem pormenorizada para entender e ajustar de acordo com as necessidades e usar ou não. Inclusive pensar se vai ser efetivo utilizar aquela estratégia ou não. Determinado paciente, determinada pessoa. Né? Então, porque o meta-problema disso, né? Tipo, é engraçado pensar isso, né? Que se você é um psicólogo que não tem essa clareza da limitação do que você sabe fazer ou não, você vai lá e tenta fazer isso porque você leu a cartilha e falou, eu vou seguir a cartilha à risca porque pensamento crítico não existe. Uhum. E aí, esse cara tem uma crise na sua frente, esse é o primeiro do problema, esse é o problema camada 1, que é o cara ter a crise na sua frente. Se você sabe resolver esse problema ou não, é a camada 2. Mas o que mais me preocupa você acabou de transformar o espaço terapêutico num espaço estressor, num espaço de gatilho. Exatamente. E aí você acabou de dificultar a vida desse cara para sempre, para procurar ajuda ou não. Exatamente. Né? Até por conta de todos os condicionamentos, né, Bruce? Aí a terapia, que seria um lugar de acolhimento, vira um lugar que eu não quero estar nunca mais. E outra coisa... A Dai falou aqui que a mãe dela é o caso, ela se sente sufocando, né, pelo que a gente viu. Lá, viu? O que acontece? Né? Uma outra coisa também, Bruce, que está associado a isso que você falou. Você perde uma baita estratégia. Né? Que você podia usar quando o cara estivesse mais regulado. Exatamente. Percebe? Você perde uma baita estratégia que poderia ser utilizada e que a pessoa vai tender a nunca mais querer. Né? Recentemente, quando eu fiz uma palestra com alunos, uma aluna me perguntou exatamente isso que eu vou trazer aqui. Poxa, tem uma pessoa na minha família, tal, né, que tem problema de pânico e tal. Você acha que eu posso ensinar uma estratégia, né? E aí o exemplo que eu dei para ela, eu falei assim, não, terapia. Busca terapia especializada.
Por quê? E aí deu o exemplo da estratégia de respiração diafragmática. A gente vê um monte por aí, né, de vídeo, estratégia de respiração diafragmática. Se não houver todo um certo preparo antes, por aí vai, o que acontece com a pessoa que tem pânico? Muitas pessoas têm crise fazendo a estratégia de respiração. Justamente pelo que a gente já falou antes, né, Bruce? Que ela é hipervigilante com o corpo, então na hora que vai fazer lá, começa, né, a se assustar com as sensações físicas, acabou. Perdeu uma outra estratégia que é super baseada em evidência. Né? E com alta eficácia. Exato. Por exemplo, a minha cliente Alice, hoje ela faz respiração diafragmática, ó, lindão. E super funciona para ela. Mas não foi a primeira estratégia que a gente trabalhou. A gente trabalhou uma série de coisas para chegar na respiração diafragmática. Né? Percebe? Então complicado. Eu acho que o resumo da obra em algum grau, seja, se você é aluno ou psicólogo, senta e estuda. Essa eu acho que, assim, ponto 1, código de ética, tá aí falando que você tem que estudar pro resto da sua vida. Se você não aceita esse fato, começou tudo errado. E eu acho que o segundo ponto é, tipo assim, se você sente que é o seu caso, procurar ajuda o quanto antes. Não só porque, tipo, procurar ajuda é importante. Isso aí é uma frase que a gente escuta à torta e à direita, mas é porque quanto mais tempo você demora para ir, mais difícil fica. No sentido de que você está mais exposto a ambientes que estão criando novos condicionamentos, novos gatilhos. Então, aquilo que poderia ter sido solucionado antes com algum X quantidade de atendimentos, agora você vai fazer Y pelo simples fato de que você ficou andando nesse mundo doido aí, Exato. sendo exposto a mais coisas sem necessidade. E isso aí é muito importante que você está falando, Bruce. Porque o que acontece? Em geral, pelo menos nos transtornos de ansiedade, a literatura aponta, né, tirando o pânico, que geralmente isso, né, assusta muito a pessoa e ela acaba, né, de alguma maneira... Acaba aí caindo no cardiologista, Isso, né? Aí vai no cardiologista e depois acaba indo para o psiquiatra e às vezes chega na gente, né? Porque às vezes para no remédio também, que aí é um outro problema. Né? Sim. Então, assim, isso que você está falando é muito importante, Bruce. Por quê? Porque os transtornos de ansiedade, de forma geral, eles tendem a ter flutuações. Né? Então a pessoa dá uma pioradinha, melhora, dá uma pioradinha, melhora, dá uma pioradinha, melhora, e aí quando vai ver, já tem uma série de complicações, como o Bruce falou. Né? Então quanto mais cedo buscar, mais efetivo vai ser o tratamento, mais rápido e menos custoso, né? Porque vai durar menos. Né? E aí, não só custoso no sentido financeiro, no sentido emocional mesmo, psicológico. No sentido emocional, psicológico e do investimento que você vai ter que fazer para desenvolver todas essas habilidades, né, necessárias para você recuperar sua efetividade, alcançar aquilo que é importante na vida. Né? E aí, quanto mais vai se estendendo no tempo, mais complexo vai ficando, né, os prejuízos vão aumentando, a sua motivação vai caindo. Né? As comorbidades aparecem. Tal. Exato, isso que eu ia falar agora. Né, vai se juntando a outras coisas, então não só sofro com TAG, mas também estou com um quadro depressivo junto. E aí a coisa vai ficando um pouquinho mais complicada. E às vezes bastante. E muitas vezes a gente vai ter que trabalhar em conjunto com o psiquiatra e tudo mais, para poder ter um tratamento mais efetivo. Eu não sei porquê, eu não sei exatamente o que você falou na última frase, mas eu me lembrei de uma coisa que eu estava assistindo uma palestra da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento ano passado. E aí, era uma pesquisadora lá do Rio falando de como ela descreveu que, por exemplo, tem um grupo de pessoas que vai fazer luta, vai fazer fuga, tal, né, que é o clássico que a gente escuta o tempo todo, mas que tem um grupo de pessoas que literalmente paralisa. Sim. Mas não é o paralisa tipo, eu não sei o que eu faço. É o paralisa de a pessoa objetivamente não faz nada. Ela fica imóvel. E isso está muito relacionado, inclusive, com essas vítimas de crime sexual, que a pessoa está sob um estresse tão intenso que literalmente a resposta que ela tem é: eu não vou fazer nada porque talvez essa seja a melhor estratégia. Então você nem culpabilizar ela nem faz sentido, porque ela realmente não conseguia fazer nada. Exato, é uma questão biológica aí. Não tem. Sim, mas o que eu estava pensando coletivo, quanto. Né? Sim. E aí eu me pego pensando quanto disso talvez seja um grupo de pacientes que não cai na clínica justamente porque
ele entra em estresse e o ato de pensar em buscar ajuda seria já um outro estressor, sabe? Uhum. Sim, aí entra uma série de questões também. Né? E tem alguns pacientes, por exemplo, que têm essa questão cognitiva um pouco mais proeminente, eles também tendem a ter essa paralisia, viu, Bruce? Só que aí aqui dentro, ó, tá pirando aqui dentro. Tá? Sim, Então, porque o cérebro não parou de processar informação. Ele tá lá falando assim, eu preciso de alguma pista contextual para me falar que o perigo cessou. Sumiu, exato. Só que no ansioso essa pista não aparece, por quê? Porque quanto mais você pensa, mais ansioso você fica, e aí mais estresse você percebe, e aí, tipo, entra nesse ciclo de até a frequência cardíaca que eu sinto, que é o personal Renato. Moreira falou aqui, Renato, essa ideia de o fato de eu estar estressado porque tem um estressor me faz ficar mais estressado porque eu percebi que meu batimento cardíaco está acelerado, sendo que o batimento cardíaco, nesse caso, é uma resposta ao problema original, e não ao que você está pensando, mas o pensamento inclui por cima, e aí o bolo de novo. É isso mesmo. Cara, muito interessante. Eu acho isso um assunto super interessante. Não só, tipo, eu entendo que é um problema. Qual que é a prevalência na população de transtorno ansioso? Olha, o transtorno. Eu não lembro agora de cabeça, Bruce. Mas assim, o transtorno ansioso é um dos mais prevalentes. Tá? No último relatório que eu vi, ele estava entre as 10 primeiras causas de incapacitação. Ou seja, de viver com saúde abaixo do ideal. Porque a pessoa começa a não conseguir trabalhar, não prejuízo conseguir se de relacionar. Vida. Exato. E vai. Tá bom? Além de estar muito associado com outras doenças físicas, né? A ansiedade às vezes aparece como dor na comorbidade, exato, dor nas costas. E aí você vai em todos os médicos do planeta, né? Tô com dor nas costas, faço ressonância. Tô com dor de cabeça, vou em outro médico. Por aí vai. Alergias pra caramba. Só que por baixo disso, né, tem um quadro ansioso não tratado. Né? Por exemplo, essas manifestações de dor física estão muito ligadas à tensão muscular causada por esse estado de hipervigilância e ameaça o tempo inteiro. Então o corpo fica sempre preparado, sempre tenso e preparado para lutar ou fugir de um perigo que nunca vem. Isso tem um custo, tudo tem um custo, né? Tipo, tudo tem um custo. Eu acho engraçado, né? Porque para mim isso é muito claro no sentido de eu vivo num mundo onde as coisas objetivamente não surgem do vácuo, sabe? E é o que a Fernanda tá falando de mulheres no Brasil ser uma população de risco, né? Vamos colocar assim. Sim. Então, assim, tudo tem um custo. Porque quando as pessoas falam do transtorno mental, eu acho importante mencionar isso, justamente porque a ansiedade é comum. É a ideia de, não, o transtorno mental acontece nessa outra instância imagética imaginária e não tem custo nenhum pro meu corpo, porque mente e corpo não são coisas que se conversam, sabe? Então, assim, eu acho super problemático, porque a partir do momento que você tira dessa dimensão, tira da realidade o pensamento, que o cérebro funciona de um jeito específico, esse cérebro se comunica com o corpo, que esse corpo tem uma forma específica de funcionar. E você achar que a forma como a pessoa pensa não tem impacto sistêmico, eu acho isso um baita problema, né? Exato. Essa divisão mente-corpo, ela só existe na abstração, né? Na realidade, não existe essa divisão. É o que eu até falo às vezes quando eu faço algumas palestras. Eu falo assim, gente, você tá bem hidratada, você tá cuidando das suas emoções. Sim. Né? Por quê? Porque né? A gente sabe que ficar desidratado é um fator de vulnerabilidade, ou seja, te deixa mais sensível para o estado emocional. Fora que, né, ajuda na regulação fisiológica e tudo mais, né, a hidratação. Então não tem essa desconexão de coisas para a mente, coisas que eu faço para a mente, coisas que eu faço com o meu corpo. O que eu estou fazendo comigo é uma coisa só, né? E não é por menos que o ansioso ele sente literalmente no corpo quando as coisas acontecem. Exato. Aí eu tomo Coca-Cola e quero me sentir bem. Né? Eu tomo Coca-Cola pra caramba, né? Assim, é lógico, eventualmente talvez não tenha tanto impacto, mas eu tomo assim excessivamente. E aí eu quero ter saúde mental, né? Difícil, né? Para algumas pessoas vai influenciar muito. Eu acho que isso eu acho que é uma discussão importante isso, essa ideia de que, por exemplo, nas ciências médicas, né, vamos colocar assim,
por exemplo, o cara que cuida do teu olho, ele sabe o impacto sistêmico de algo que você come de errado, por exemplo, em excesso. Ele entende que existe uma interface entre um sistema e o outro, vamos colocar assim. Eu acho que um dos problemas na saúde mental é justamente esse, é entender que a sua saúde mental não se restringe ao que você pensa, não se restringe à forma como você se comporta, no sentido de as ações diretas que eu faço, mas todos esses outros sistemas que a gente estuda na escola, né, ou deveria, então, tipo assim, o sistema digestório existe por uma razão, o sistema imunológico existe por uma razão, e eles conversam o tempo todo com esse sistema nervoso que faz ser quem você é, vamos colocar assim. Exato. E desconsiderar essa dimensão, vamos colocar assim, de que o cérebro não está isolado do resto do corpo, é perder toda uma gama de intervenções que é importante. Exato. Então, assim, se você não entendesse que a alimentação é um treco importante, sabe? Ou perceber como a alimentação acontece, no caso, por exemplo, no caso da Alice. É uma gama inteira de intervenções ou de percepções do problema que vai pelo ralo, pelo fato de você desconsiderar esse fator. Exatamente. E aí também entra os fatores contextuais, né, Bruce? Porque a alimentação não vem do nada, né? Nada vem do nada, como a gente falou. Então agora nós estamos vivendo um momento de pandemia. Isso interfere na nossa saúde mental, diretamente. Né? Estamos vivendo um momento de recessão econômica. Isso interfere na nossa saúde mental. Né? Vivemos numa sociedade onde a gente vai no supermercado, só tem maciçamente o oferecimento de produtos ultraprocessados e processados. Que a gente já sabe que isso tem impacto, né, na nossa saúde geral como um todo. Sal, açúcar e gordura em excesso. Gordura em excesso, exato. Né, que são os alimentos hiperpalatáveis, né? Então, assim, que o ansioso adora, vale se mencionar. Exato. Que traz um alívio imediato, só que depois vem o problema, né? Vem outros problemas. Então, complicado, né? Então tem um contexto também que é importante e que ele também faz parte da saúde mental. Né? Sim. É engraçado, né? Porque eu não lembro onde que eu li agora, mas tipo assim, um dos melhores preditores para resposta a tratamento desses transtornos mais comuns, depressão, ansiedade, assim por diante, é fazer exercício. Aí você fica assim, cara, fazer exercício. Eu não tô falando, tipo, puxar ferro 4 vezes por semana. Eu tô falando assim, fazer uma caminhada em volta do seu bairro 2 vezes por semana. Isso é um preditor de melhora no tratamento. Caramba! Exato. Por que os psicólogos não estão discutindo isso? Exato. E é um preditor de melhora por alguns fatores de iniciar a atividade, né? Promover uma certa distração, né? E por aí vai. E a gente tem na literatura, por exemplo, que atividades físicas moderadas, né, de intensidade moderada, então, né, uma caminhada moderada, fazer exercício de força moderado, eles têm efeitos quase similares aos tratamentos farmacológicos, por exemplo. Então, são tratamentos Sim, eu já vi uma coisa. Adjuvantes muito importantes. Muito importantes. Né? Então, fazer exercício físico, até o Renato aí, ele é personal e tal, ele manja dessa área aí. Então, fazer exercício de força, por exemplo, em intensidade moderada e com regularidade, nossa, cara, tem assim, benefícios gigantescos para quem sofre de depressão e ansiedade, por exemplo. E a literatura já tem muito dado sobre isso. Então, o resumo da obra é: procurem ajuda, se você acha que precisa, né? E a ansiedade, ela não acontece no vácuo. Eu acho que nada acontece no vácuo, vamos começar por aí, né? Eu acho que isso é uma afirmação importante, mas assim, eu acho que no caso do ansioso, essa é uma frase que é ainda mais simbólica, no sentido de que tudo aquilo que ele percebe que acontece do nada, não é do nada. Sim, isso é importante. Tipo, eu conversei várias vezes com você e eu já conheci muita gente ansiosa por aí, então, tipo assim, a maior parte do problema é você chegar e falar assim, calma, as coisas não acontecem no vácuo. Então, tipo assim, esse gatilho não apareceu no vácuo, essa sensação que você tá sentindo, ela não surgiu do vácuo, e o que você tá pensando não surgiu do vácuo. Então, tipo, uma vez que... É engraçado, né? Tem uma descrição que o pessoal fala muito, que é problemático, de, né? Você é muito determinista, mas a realidade é determinista, no sentido de que o passado... Depois do passado vem o presente, depois do presente vem o futuro. Então, o tempo se move sempre na mesma direção. Então, obrigatoriamente, o que está acontecendo agora é respaldado pelo que veio antes.
Então, assim, se você entende isso, boa parte do processo terapêutico com ansioso, a meu ver, é isso. É tipo, você olhar pro cara e falar assim, ó, vamos olhar rapidinho e falar, isso aqui faz sentido? O faz sentido é o quê? É olhar para trás e falar, quanta evidência eu tenho de que isso existe? Tipo, o que eu tô sentindo agora, eu tô taquicárdico e eu não sei de onde isso veio. Calma, isso veio de algum lugar. Uhum. Então, assim, esse ato de mapear a realidade e mostrar que as coisas têm uma linearidade, que as coisas não são... que existe um controle da realidade em algum grau, né? Sim. Eu acho que é muito da ideia de você olhar e falar, ó, nada vem do vácuo, e se a gente for parar para olhar, tudo vai fazer sentido em algum momento. Exato. E na hora que faz sentido, as coisas vão se encaixando, né, digamos assim. Essa experiência emocional, que é um bolo disforme e assustadora, ela vai passando a ter sentido. Né? Vai passando a ter sentido, e aí a gente começa a entender o outro lado da ansiedade, Bruce. Né? Porque a ansiedade, em níveis moderados, ela aumenta o nosso desempenho. Sim. Então a gente fica melhor nas relações sociais, fica mais atento naquela prova importante que a gente vai fazer. Né? A gente está falando da ansiedade adaptativa, né? No sentido de que ela te prepara para um estresse que está vindo. Não necessariamente te paralisa em frente a esse problema e não te faz ficar constantemente nesse estado. Ela vira uma resposta a um problema que está por vir, vamos colocar assim, e não necessariamente um estado constante de vida, né? Exato. E aí, só para a gente finalizar, né, essa coisa de mapear é tão importante, né, de o que está surgindo, que às vezes pode ser isso aqui, ó. Café. Sim. Algumas pessoas são hipersensíveis à cafeína. E tem respostas fisiológicas bastante importantes da cafeína. Então, talvez para essa pessoa, suspender o café pode ser a solução. Né? Ou parte importante da solução. Os estimulantes no geral, né? Exato. Eu tive amigos de faculdade que eles falavam que eles estavam constantemente ansiosos, e aí você olhava e falava assim, mas você não larga a lata do Monster, você tá bebendo isso, tipo, 6 dias por semana. Uhum. E aí? Você tá enfiando, tipo, taurina de litro, assim, e você acha que isso não tem algum impacto na forma como você pensa ou na forma como você acha? Claro que tem. Tem, exatamente. Pô, Rafa, eu achei que o papo foi super informativo, em mais sentidos do que eu achei que poderia ser, inclusive. Mas, aquele negócio, tipo, a proposta disso aqui é a gente aprender alguma coisa com tudo isso. Eu mesmo já aprendi umas 4, 5 coisas nesse meio do caminho, que a gente vai acabar aplicando tanto para mim, quanto meus futuros pacientes EI. Então... Valeuzão, brigadão por tudo. E, pessoal, entra no perfil do Rafa, ele posta coisas super interessantes. Você tá atendendo pela Harmony, né, também, né? Isso, atendendo na Harmony aqui no Tatuapé. Harmony Instituto. Então, cara, é um cara que eu confio de olho fechado mesmo. Então, eu confio de olho fechado mesmo, porque poucas pessoas eu conheço que são tão habilidosas e que são tão comprometidas em sentar e estudar o que estão fazendo de fato. E o Rafa, e quem me conhece, o Rafa principalmente, sabe que eu não ia falar isso se não fosse verdade, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Poxa, obrigado, então, assim, fico muito feliz aí por ter atendido as expectativas, né? E você sabe que é recíproco, viu? A admiração é recíproca. Você é um cara fera. Admiro muito também. Então, Bruce. E nem pro Rafa, e essa live vai ficar disponível, porque... Conhecimento a gente não joga fora, não passa nem pela cabeça a ideia de não gravar isso. E se vocês quiserem compartilhar, eu só peço assim, o cuidado de não compartilhar com pessoas que têm um gatilho muito intenso de falar do problema, tá? Por razões óbvias. Mas brigadão, Rafa, por tudo e até a próxima. Agradeço. Gente, bom fim de semana, se cuidem que a pandemia tá estourando aí, gente. Não deem brecha. Usem máscara e passem álcool gel, pelo amor de Deus. É isso. E distanciamento. Sei que tá difícil, mas agora é atravessar de novo. Continuar atravessando esse momento. Isso aí. Valeu, Rafa. Um abraço, gente. Se cuidem. Falou. Bom fim de semana. Falou. Pra você também. Bom café. Salva aí, hein? Não vai esquecer. Ai, meu Deus, que ansioso agora. Falou, Rafa. Valeu. Tchau, tchau.